preside essa sessão, senhores vereadores, senhoras e senhores, grupo aí das galerias reivindicando o seu justo e plausível direito. Tendo em vista essa concorrência desleal, a árdua atribuição de vocês. Senhor presidente, na presente data eu retorno a esta tribuna, tendo em vista a aprovação na data de ontem, na Câmara dos Deputados, da redução da menoridade penal, com uma maioria, não absoluta, mas uma maioria de parlamentares que assim entenderam que reduzindo a menoridade penal vai solucionar o problema do crime no território nacional. Estão equivocados. O que a gente vem discutindo há algum tempo nesta casa, inclusive, é a circunstância de que o próprio ECA, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, poderia, senhor presidente, ficar estabelecido que no cometimento de um crime de natureza grave, principalmente um crime tipificado na Lei 8.072 de 1990, crimes hediondos, os autores inimputáveis, os menores de 18 anos, receberiam uma reprimenda muito mais rígida, aplicabilidade dos 3 anos de internação, e ao completar a maioridade, eles seriam removidos, transferidos para uma unidade prisional no sistema fechado, semiaberto, seja o que fosse. Isso poderia já ficar estabelecido no próprio ECA, sem agora ficar essa norma de que o menor com 16 anos que pratica a modalidade delitiva de crimes hediondos sofrerá uma reprimenda mais extensiva. Agora, recolher esses menores aonde? Estão querendo criar unidade específica. Ora, há muito e muito tempo, os nossos chefes do Poder Executivo, os governadores dos estados, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, criou, implantou, inaugurou mais prisões do que escolas. E o processo de formação do caráter da pessoa é voltado à educação e não à privação da liberdade. Não é a solução. O direito penal ele é indubitavelmente sensível às flutuações políticas, vivendo os penalistas entre os seus momentos de tristeza ou de alegria, tudo dependendo da menor ou maior dose de liberdade que ao povo é otorgado. Em decorrência da incidência de crime em todos os pontos, o que se verifica é a autoridade policial prendendo e a justiça soltando. Mas a justiça solta porque a lei é falha. Essa mesma lei que vem agora com esta circunstância de reflexão dura, ela concede ao criminoso, autor de crime hediondo, que está em vigência pela Lei 7.210, a Lei de Execuções Penais, o benefício de livramento condicional aos autores de crimes comuns após cumprirem 1/3 da pena. O cara condenado hoje num roubo, assaltando um taxista trabalhando no exercício da sua função, pega a pena máxima. Pega a pena máxima de 5 anos e 4 meses de reclusão. A pena do artigo 157, o roubo, que a gente chama de assalto. A autoridade policial prende flagrante através da polícia militar ou da polícia civil, ou qualquer do povo que pode, e os agentes devem. A justiça sentencia este elemento, que vai receber uma pena de 5 anos e 4 meses de reclusão. Com 1 ano, 9 meses, 10 dias, esse cara está solto se ele não trabalhar. Porque se ele trabalhar e estudar na cadeia, com 1 ano e 6 meses ele está solto. A certeza da impunidade. Se o elemento for reincidente, ele sai em livramento condicional com metade da pena, metade de 6, 3. Se ele trabalhar ou estudar na escola, ele vai sair com 1 ano e 8 meses. Se ele for autor de crime hediondo, com 2/3 da pena, ele vai embora. Quando no passado, a legislação, no momento de reflexão de durabilidade, dizia
que o autor de crime hediondo cumprirá a sua pena integralmente no regime fechado. Ele cumpriria a pena toda de 6 anos. E que adianta o elemento ser condenado a 100, 200 anos se o artigo 75 da Lei de Execuções Penais diz que a pena máxima a ser cumprida no país é de 30 anos de reclusão? Então não dá para entender isso. Como legislador que conhece o sistema penitenciário, certamente por catálogo telefônico, vem agora estipular uma rigidez dessa natureza? Quando o legislador diz que o regime fechado, o preso tem que ser recolhido em cela individual. E no Rio de Janeiro, só uma unidade, nós temos o preso recolhido em unidade individual. São 64 presos dormindo em cada cela coletiva. No regime fechado, a penitenciário, regime semiaberto, a colônia agrícola industrial ou similar, ou no regime aberto, a casa de albergado. Se separa hoje o preso pela facção criminosa, são 6 aqui no Rio de Janeiro. E o cara nunca pertenceu a facção nenhuma, porque ele mora num determinado lugar que tem um cruzeiro, que ali é aquela ou a outra. Ele ingressa numa unidade, tendo que ali conviver, naquele habitat, onde a promiscuidade é cada vez mais íntima e mais profunda. Aí vem o legislador, que não quer dar só livramento condicional, não. Dá indulto, que é a extinção total da pena, dá comutação de pena, dá o sursi, a suspensão condicional da pena, dá o TEM, o trabalho extramuro, dá a VPL, visita periódica ou lá, que muitos vão embora e não voltam, estão querendo fazer indulto até do carnaval. O preso vai brincar no bloco, ele vai voltar? Ele não vai voltar nunca mais. Então por que essa flexibilidade de tantos benefícios para os criminosos normais e agora buscar uma reprimenda mais rígida por inimputável? O que tem que ser visto é na própria lei que estipula o ECA, o Instituto, o Estatuto da Criança e Adolescente, a questão de aplicabilidade de uma sentença mais rígida, da internação até completar os 18 anos e depois a transferência para a unidade. É essa a realidade do nosso sistema prisional. Um sistema que tem como objetivo ressocializar. Como é que vai ressocializar quem não foi sociabilizado? Não existe essa circunstância. As nossas prisões, seja o regime fechado, semiaberto ou aberto, são verdadeiras universidades do crime. Em razão de não separar o delinquente pelo tipo do crime, ou na individualização, colocar o preso, como a lei diz, em cela individual, este elemento vai sair especializado, porque ele entra na materialidade de um crime contra o patrimônio, mas lá ele vai praticar crime contra os costumes, aprender os modus operandi de um sequestro, de homicídio, crimes contra a vida, crimes contra os costumes, e é por aí. São essas situações que preocupam, porque nós só vamos continuar prendendo, e agora, inclusive, existe uma lei em controvérsia atual que eles estão querendo homologar, pelo sancionamento da senhora presidente, se for o caso, que o elemento que pratica os crimes contra o patrimônio, cuja pena seja de menor potência ofensiva e não ultrapasse a 4 anos, o próprio delegado, a própria autoridade policial, que antes não era ele facultado, ele arbitra a fiança, ele liberta o cara vai responder o processo em liberdade. Quer dizer, aquele cara que de repente pratica um furto, uma apropriação indébita, um estelionato, ele vai embora. E essa é a prática hoje em dia do nosso sistema prisional. Infelizmente, não é a solução a questão da aplicabilidade, da redução à menoridade. Sim, uma aplicação rígida no ECA que aí está. E, infelizmente, o legislador passa para o Poder Judiciário dispositivos legais que são elencados dessa situação. Então, senhor presidente, como eu vi que o meu lapso temporal já encerrou, tendo em vista que todo mundo com brilhantismo expuseram as suas palavras, eu não poderia deixar de, como ex-titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, estando hoje nessa casa, dizer que é lamentável a circunstância que a gente convive com a questão de, muitas das vezes, da falta de um policiamento ostensivo em todos os pontos,
porque lamentavelmente a gente ainda não tem isso, e aí a polícia também não pode estar em todos os lugares, que como eu já disse anteriormente, os crimes ocorrem em vários pontos, inclusive dentro da casa de qualquer um de nós,